Olá, seja muito bem-vindo a este serviço de audiodescrição. Seguimos com a abertura do nosso podcast, que mostra diversos artistas e diversas imagens de drone do festival Hallelujah. A festa que nunca acaba. Seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui no Festival Hallelujah, no podcast mais querido desse festival. Pois é, eu tava comentando com o João, é o mais querido, que muita gente fala pra mim, olha, tô curtindo o podcast do Festival Hallelujah. Se apresentam para todos nós, João Carlos e Eva Cia Assunção. E tá bacana, eles hein, são João? os apresentadores deste podcast. Olha, você que está aqui conosco, se você está por acaso pela primeira vez aqui no nosso canal, já te convido a seguir, se tornar um membro aí do canal. Você pode se inscrever, você pode dar aquele seu like, deixar aquele seu joinha. João Carlos gente, veste a blusa do Festival Hallelujah na cor cinza. E você E Eva Cia Assunção veste uma blusa na cor azul. Compartilhamento. Olha, deu um nome bonito, né, Eva? Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. O cenário do podcast agora no comecinho, porque a gente vai falar de muitas mostra coisas uma mesa aqui, retangular. e você vai conhecer também outros conteúdos João que estão aí no Carlos nosso está à canal do festival. esquerda, Eva Cia Assunção à direita. Aqui sobre, claro, um de frente Festival para o outro. Hallelujah, que tanto fez Atrás na deles vida, tem um fez na sofá vida do João, azul faz na sua também. e uma parede Se você com de detalhes fora, né, de João, que tijolos. quer curtir o Festival Hallelujah, a gente tem inúmeros shows que a gente está colocando aí para você assistir, que está entrando, como o João falou, entrando pela primeira vez, tem shows, tem os artistas que a gente fez entrevista, tudo isso está aí nas temporadas passadas, né, João? Exatamente. Que a gente tem. A gente está aqui encerrando esta temporada, certo? Mas já com gostinho para a temporada que vem, Tchau, tchau. porque Hallelujah 2025 vai ser inesquecível. E a gente quer aqui nessa noite, nesse dia, nessa madrugada, na hora que você está assistindo. E eu não posso esquecer agora no comecinho de agradecer, né, João? Exatamente, a gente quer agradecer de todo o coração a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, que é nossa parceira e faz tudo isso acontecer junto com a gente, né, Eva? E no A momento gente quer fazer o quê? em que João Carlos Memórias agradece a do Secretaria de Hallelujah. Cultura do Estado do Ceará, Memories. aparece também A a gente vai logomarca fazer aqui, ó, Mecenas do react, Ceará né, de e tudo que a gente Governo do viveu Estado do Ceará. Nesse Hallelujah de 2024, porque em 2025 vem com tudo. Vem com tudo. Olha, João, eu acho que eu já estou com expectativa a 1000 e eu estou sentindo que o pessoal na internet tem colocado muita conversinha ali. Quando a gente diz assim, quando a gente lança, vai vir fulano, Eita, eu já a internet vejo a treme. reação. Treme. A internet A reação treme. da galera já é grande. Então, isso já gera em nós uma expectativa muito grande. Muito, muito grande. Eva, mas pra gente começar aqui, vamos fazer nossas memórias, Ai, né? vamos, então aqui, vamos. hoje estamos... a gente tá entre amigos, né? Eva e eu, amigos de longas datas. Companheiros de palco de muitos anos. Mais de 20 anos, não né, é? João? E estamos juntos aqui. Hoje a gente tá entre amigos. E você que tá aí do outro lado, né? Que tá nosso amigo também. Então, a nossa conversa hoje vai ser fluida, tranquila, assim, ó. Como sempre é, né? Mas hoje com um tom um pouco diferente. Vinha, pra gente começar aqui nosso bate-papo. Hallelujah. Todo ano, quando chega Hallelujah, a gente fica naquela loucura, né? Quem não sabe, né? Os bastidores. Hoje a gente tá meio com cara de bastidor aqui, né? Tá. Todo mundo aqui com carinha de bastidor, fazendo uma lembrança do que a gente faz. Porque Hallelujah, pra gente, começa muito antes, Começa né, João? muito antes. E aí, tipo assim, começa aquele processo e define grade, define coisas, né? Ali na comissão e tudo. Mas pra gente, quando a gente cai em campo atrás de figurino e começa coisa, começa tudo. Mas chega o dia... A quarta-feira. Chega a quarta-feira. Como é o coração da Eva na quarta-feira? Todos os anos Gente, de olha, Hallelujah. eu acordo bem cedinho para rezar. Primeira coisa, rezar. Por que rezar, Eva? Porque rezar dá aquela... pacifica meu coração. Porque, olha, você imagine, eu chego no Hallelujah às 3 horas da tarde. Aí vou fazer maquiagem, vou fazer cabelo, vou olhar roteiro, vou conversar com um, acolher outro. E depois eu subo naquele palco. Mas eu já subo no palco, eu já rezei antes. Já pacifiquei, já disse, Senhor, é em teu nome que eu vou subir aqui. Porque eu acho que é assim que você se sente também, né, João? Sim, sim. Quando a gente sobe ali, parece uma missão. Não, Senhor, eu estou indo em seu nome. Então, em seu nome, eu vou subir naquele palco. E eu chego 3 horas da tarde, João. E só saio no outro dia de manhã, meu povo. Eu podia até chegar um pouquinho mais tarde, só que eu vou de carona com a Eva. Então Pronto, a gente chega junto. 3 horas da tarde, estamos chegando. 3 horas da tarde. Mas, Eva, quando eu penso assim
nisso tudo, assim, né? A preparação, tudo que vai acontecendo, aí chega o dia, e a experiência das pessoas, o rosto das pessoas, eu vou ficando tão feliz, com um sentimento de gratidão tão grande. Por quê? Porque tudo aquilo ali é por amor a Jesus, né? Tudo é feito por amor a Jesus, para que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido, amado, né? E tudo. E quando a gente vê no rosto das pessoas, desde o primeiro dia, aquele sorriso, fruto de uma experiência, para mim ali, todo sacrifício vale, sabe? Assim, quando a gente vai passando os dias e tudo, e as adorações, e os shows, e os sorrisos e as lágrimas, porque muita gente que sorri, muita gente que chora porque foi tocado, chora porque tem uma experiência de conversão, chora com saudade de Deus. Então, a experiência do público para além dos shows é o que, para mim, se eu fosse dizer assim, o que paga todo o sacrifício para você do Hallelujah é ver o povo de Deus sendo tocado por Deus, tendo uma experiência. E o Hallelujah, pra mim, é isso, sabe? Assim, pra valer o meme, né? O Hallelujah é isso. Pra valer o meme, Hallelujah é isso. O Hallelujah, pra mim, ele tem esse tom todo especial. E começa já desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. João, você falou uma coisa tão interessante, porque para nós que estamos ali no Hallelujah, né? Pra gente que fica ali no Hallelujah, a gente tem um público na frente do palco e temos uma turma atrás do palco. Então, o João falou uma coisa interessante. Quando a gente sobe no palco e vê o rosto, os olhos das pessoas que estão ali na frente, assim, que a gente consegue vislumbrar o brilho nos olhos, as partilhas que a gente escuta. É tão forte, tão gratificante, que eu acho que a gente chega no terceiro dia, a gente está morto cansado. Mas se pedisse, a gente daria mais 5 dias ainda pela frente, é ou não é? E olha que tem gente que quer um 6º dia do Hallelujah, Ave viu? Maria. Ave Maria. Trabalho. Tem gente que mas olha, graças a Deus o evento é tão legal, né? E é uma experiência sempre muito gratificante, que se tivesse mais um dia, né? A gente teria mais um dia, teria artista para mais um dia, teria público para mais um dia. Graças a Deus, teríamos sim. Se Deus não se vence em generosidade. Generoso ele é. Agora, isso aí, João, é interessante eu comentar com você, é do público que fica atrás, é o povo que trabalha. Esse ano eu tive uma experiência tão interessante, porque tinham pessoas que trabalhavam na nossa equipe, na equipe da produção, que é a equipe minha e do João, né, a equipe nossa, e eu via que chegou assim, terceiro dia, a pessoa estava tão cansada, que aí eu dei um abraço nela. Começou com uma pessoa especial, que era a pessoa que estava fazendo minha maquiagem. Aí ela olhou para mim e disse assim, que horas você acordou hoje? Que eu estava cheia de olheira, né? E ela fazendo a minha maquiagem, eu disse assim, olha, eu tive que acordar muito cedo, que eu fui rezar. Aí ela olhou assim para mim, mas você fez o quê? Eu fui rezar e fui à missa, antes de vir. Aí ela parou, olhou para mim e fez, por que você... Aí ela disse, eu não podia acordar assim em cima da hora. Eu disse, olha, como é que eu vou subir nesse palco para falar de Jesus se eu não sentar, abraçar ele, apertar ele de manhã na minha oração? Aí ela olhou para mim e fez, é mesmo, né? E aí ela disse que no outro dia ela fez a mesma coisa. Ela acordou cedo, ela rezou e ela foi para lá trabalhar. E ela disse que sentiu uma diferença. Então, total. Total. Então, essas partilhas que tem ali também por trás dos bastidores da equipe, você vê pessoas que choram, que são tocadas também na nossa equipe. Você pensa assim, só porque a gente está trabalhando, Deus não faz naquele povo, porque aquele povo está tecnicamente só trabalhando. Não, a gente sente também a experiência com Deus. É uma música do Frei Gilson, a gente se emociona lá atrás, se abraça, chora, canta junto, levanta braço. Tudo isso a gente faz nos bastidores. E é interessante isso, né, João? Isso é muito interessante. E, Eva, acho que para muita gente que traz no coração a pergunta, algumas são no coração, outras são na razão, né? Que traz a pergunta, poderia surgir assim a seguinte indagação. Qual o segredo do sucesso do Hallelujah? Se é que a gente pode atribuir essa palavra, né? Mas para o reino de Deus, vamos colocar essa palavra dentro da lógica do reino de Deus. Porque sucesso no reino de Deus tem outra lógica, viu? Não se engane, não. Qual o sucesso do Festival Hallelujah? Se a gente pode atribuir essa frase, essa indagação ao nosso contexto, eu diria que está exatamente nisso aqui que você está partilhando. O Hallelujah, ele dá o fruto que dá, porque é a soma de muitos corações que se sacrificam. E neste momento surge na tela que estão ali, o Instagram oficial do Festival Hallelujah, @Festival Hallelujah. Não há interesse de multiplicar views, multiplicar likes. Da mesma forma,
estão ali. O YouTube com um único desejo, oficial né? do Amar e festival, servir a Deus, e fazer @Festival o nome de Jesus Aleluia. conhecido, amado, Anúncio, e que as pessoas se encontrem com Deus, né? Esse é o grande segredo do festival, né? O segredo do porquê a gente acorda muito E finalmente, cedo pra ir o rezar, site pra depois ir à oficial, missa, Pra depois porque a gente sabe que a gente não tá ali simplesmente pra entregar festivalhalleluia.com. um entretenimento. A gente está ali para favorecer uma experiência, né? Favorecer E isso isso, todo João. mundo tem essa consciência. Gente, olha, você que está acompanhando, posso te dizer, todo mundo, da pessoa que está lá no estacionamento, que está acolhendo você quando chega de carro, você que chega na tua caravana, você que vai andando ali pelo condomínio. Isso, aquele povo A vai pessoa sinalizando, né? Aquele A povo das pessoas que sinaliza, estão ali né? nos caixas, nos estandes, ali atrás do palco, todo mundo tem essa consciência. A gente está ali por uma missão. É mesmo. E isso faz com que a força do evento, de fato, não seja humana, né? É mesmo. Isso é impressionante, isso me emociona. Eu fico emocionada quando eu vou chegando, que eu vejo aqueles meninos ali do estacionamento que passam a noite. Eu brinco dizendo que meu esposo ele tem uma brincadeira que ele diz assim: eles respiram poeira e a rota tijolo. Essa é boa, né? É o meu esposo quem diz, o Nicodemos Costa. Ele diz: esse povo respira poeira e a rota tijolo, que os pobres a noite todinha levando a poeirada assim do estacionamento todinho. Mas você note que eles têm um rosário na mão. Uhum. Eles estão lá, os bichinhos sentadinhos com o rosário na mão a noite toda. Então isso, como o João falou, isso somado aos corações todinho, um sacrifício. Sacrifício, mesmo que Jesus fez, né? Por amor, sacrifício. Então, acho que essa a nossa Ave Maria, João, o nosso feijão com arroz ali é o sacrifíciozinho, e tá ali na unidade, juntos. E ver os shows, né? Vamos falar dos shows, que os shows são bons demais, porque viu? Eu quero pegar uma deixa aqui. Ai, meu Deus, vai, João, vai. Porque nós tivemos... Todos os dias do Aleluia foram dias maravilhosos, né? O ano passado. Ave Maria. Olha, eu destaco aqui... Eu tenho um carinho por todo mundo que passou pelo palco, né, o ano passado, mas eu quero destacar alguns rostos novos. Rostos ou rostos? Rostos. Acho que é rosto. Só piada, viu, gente? Mas quero destacar algumas pessoas que estiveram lá, que foram novidade no palco, né? E que foi tão legal ver a experiência dessas pessoas também. Foi tão legal, a produção pode até colocar aí algumas imagens do Juninho Cassimiro, né? Ai, como foi especial ali na quarta-feira. Ele ali conosco. E enquanto fala do Juninho Cassimiro, cantor do Festival Aleluia 2024, legal ver ali a experiência do Juninho, surge a imagem do seu show outros irmãos que já estão no festival do ano passado, no palco Alive. Assim, parceiros nossos de longas datas, né, no festival. Como foi especial. Para mim, um grande diferencial em 2024 foi perceber que os momentos mais fortes, né, os highlights das noites, estiveram protagonizados por pessoas que levaram uma proposta de oração Para os shows. Exatamente. Foi. Entendeu? Tu não teve essa experiência? Demais, João. Eu sentava, eu me lembro que eu ia para a sala da produção para ver lá na TV, e quando eles entravam, o Juninho Cassimiro, Frei Gilson, quando eles entravam, parecia que a gente ficava hipnotizado, olhando para eles. E aí o nosso coração ardia. Eu acho que é isso mesmo. Acho que era essa proposta de oração. E não tinha nada no show, João. Vamos dizer, né? O próprio Frei Gilson, ele tinha um violãozinho e não tinha nada. Que isso, hein, João? Vou aqui falar, para mim era impressionante. Temos também agora, impressionante. na tela, imagens do show do Frei Gilson. Do palco, né? Na hora que o produtor dele virou e me disse assim: a gente pode fazer mais uma música. Oh, meu Deus. Pode fazer mais 5. A gente pode fazer mais uma música. E aí eu olhei ali, vi o tempo, eu disse que dava certo e tal. No detalhe do vídeo, podemos perceber Frei Gilson com o seu violão, música, e nesse momento, falando a toda a multidão do Festival Aleluia. As lanternas e tudo. Imagens já belíssimas. Se você não tivesse deixado. Imagens belíssimas que foram feitas naquele momento. E as imagens mostram Frei Gilson no palco principal do festival e toda a multidão com as lanternas dos celulares acesas. O que ele tinha ali de atrativo? Não tinha nem... Um frei. Com seu hábito, um violão e o povo de Deus cantando a plenos pulmões, rezando, cantando forte a sua experiência. Isso me marcou muito no evento ano passado, mesmo, me marcou mesmo. Forte. Porque
Aqui, essa questão que a gente está colocando, obviamente, a gente entende que cada artista tem a sua estética, sua proposta de show, tem a sua proposta... Elabora, tem gente que é mais performático, tem gente que... Né, cada um tem sua missão e a gente não está colocando nenhuma em comparação à outra, né? Cada um tem a sua missão mesmo, dada por Deus, o seu caminho. E a gente entende que para algumas linguagens, para alguns públicos, né? Determinados recursos são necessários e são muito bons, são muito bem-vindos no festival. Ave Maria, é muito legal ver ali um público pulsando ali com o Missionário Shalom e ver um público Yuri super Costa, dançando com o Yuri Costa e com outros e tudo, e é isso mesmo, é isso, o Hallelujah tem isso e tem espaço para isso, e o festival é plural, né? Mas me impressiona ver que tudo isso ainda... Nunca tudo isso aqui é muito legal. Não é nada diante de uma experiência de alguém que está com o coração aberto rezando. Como você disse, como de um homem de oração. O que faz um homem de oração? E os outros irmãos que a gente está citando, todos eles são pessoas de oração. Mas eu estou dizendo assim, o impacto com o público. Não é que a gente vê isso também no show da Kelly, né? A Madre Kelly, Instituto Hesed, a gente vê isso demais, né? Assim, elas sempre fazem uma entrada que consagrando aquele momento. E elas trazem dançarinas e as irmãs vão, fazem uma performance também, né? Que ano passado foi até São Miguel Arcanjo, não foi não? Entrou. Não. São Miguel foi ano atrasado. Ai, meu Deus, a minha mente, ano passado foi Nossa Senhora. Ai, foi com Nossa Senhora. Foi. Será que eu que tô me traindo ou você? Bota a imagem, produção, que aí vai te produção do show da irmã, do Hesed, da irmã Kelly. E temos também as imagens do show da Madre Kelly, Instituto Hesed. Com um ato de consagração. O detalhe citado por João e Eva Assunção. Algo performático para chamar a atenção, não sei o quê. Elas fazem uma consagração mesmo. Né? Tipo assim, a gente tem a sensação. O momento da consagração a Nossa Senhora. Isso mesmo. É muito, muito bonito, muito especial. Com vários irmãos e irmãs. Com uma veste branca e uma irmã representando Nossa Senhora. Eu tive uma partilha com uma irmã que trabalhou, uma das irmãs da comunidade de vida como nós, que estávamos trabalhando lá pelo Adventure. E elas estavam naquele espaço, que é um espaço que tem de jovens, né? Você que ainda não foi no Hallelujah, mas de repente aí a produção mostra aí para você, é um espaço onde tem bike, tem skate, tem tudo. Então, é uma área mais radical, vamos dizer assim, de esportes radicais. E tem uns jovens lá que estão por lá e eles escutam a música e tal, mas não prestam muita atenção aos shows. Mas ela disse que na hora de alguns shows, teve determinados shows, exatamente nesses que a gente está citando, o povo parou, João. Ela disse que eles, impressionante como eles se voltaram para o palco principal, ficaram lá, e ela disse que via jovens com seus skates na mão, pararam, choraram, começaram a chorar em algumas partes, eles rezaram e choraram, se emocionaram e foram tocados. Então, realmente, João, que força não tem uma arena com quase... A gente chegou a mais de 200 mil pessoas na noite. Na noite de sábado, bem mais. Bem mais, né? Acho que eram 300 mil pessoas, se não me engano. Mais. A produção vai soprar aqui pra gente. Opa, produção, foi mais de 300 mil? No será? Sábado. 250? Eita, 250. Pois é, Ju, então você vê aquela massa rezando. Você não vê barulho, você não vê gritaria, não sei o quê. Não. Se você mostrar as imagens, você vai ver que é um público, uma massa do público rezando, João. Isso é uma força muito grande. Acho que o Moisés, ele conta, né, que um bispo ficou parado, impressionado, e os bispos que vêm de fora, e eles chocados com aquilo ali, com o silêncio, com aquele momento ali na arena. Foi especial demais. João. Especial demais. Eu quero dar um outro destaque nesses primeiros momentos aqui, Vamos. né? Também há um outro grupo que esteve pela primeira vez ano passado e que praticamente eles foram tendo spoilers desde o primeiro ao último dia. Não fala, porque eu fico dizendo que eles eram as cópias e eles eram os originais. Eu já sei quem é. Porque no dia eu gritei, os originais chegaram. É porque o que não falar, como não lembrar de como foi bonito ver a Fraternidade São João Paulo II pela primeira vez no nosso evento. Foi maravilhoso. Quando eles entraram... Foi muito legal. Foi o delírio dos jovens, né? A gente tá brincando aqui, pessoal, porque todos os dias algum artista cantou Terra Seca. Toma, Terra Seca.
tava presente no repertório de todos. Até do Frei Gilson, acho que quase todos cantaram. E é impressionante uma música quando ela tem unção, né? Quando ela não se esgota, né? Não. Que a gente faz essa brincadeira, mas não é porque tava esgotando ou tava enjoado, não. Ela não se esgota. Não. E foi tão legal, porque, tipo assim, todo dia alguém cantava. Lembrava, né? Teve repertório de missa, teve coisa. E quando chegou Padre no último Fábio dia... de Mello cantou. Fábio, foi isso mesmo. Quando chegou no último dia... Até o Morelzinho cantou em pagode lá no Adventure. Teve até pagode. Aí quando chegou no último dia, que eles estavam no domingo, né? E eles estavam lá fazendo sua primeira experiência ali no evento. E quando eles também cantaram a música que tinha sido cantada tantas vezes, não foi mais uma vez que foi cantado. Foi lindo. Foi especial demais. Eu me acabei de cantar levantando os braços lá atrás, toda vestida, gente. E eu cantava junto com as meninas lá da produção. Foi muito bonito. Eu me lembro do Nicodemo chorando. Se acabando de chorar, porque ele disse que Terra Seca pra ele é linda demais. E ele chorava, eu dizia assim, aí, tá vendo? Chorando com o original. Eu brincando dizendo assim. Os outros cantaram, mas esse aqui é o original. É bonito, foi bonito, lindo, foi muito especial, João. Né? Esse Aleluia foi especial demais, sabia, João? Foi, bateu recordes de tudo. De recorde tudo. De público, recorde de participação, recorde... E eu atribuo a uma coisa. O ano passado foi o primeiro ano em que a gente comprou a inspiração, vamos dizer assim. A gente comprou no sentido de a gente abraçou a inspiração que Deus já vinha batendo na nossa porta há um certo tempo, que era de todos os dias a programação do Palco Alive iniciar com a Santa Missa. Era. Já começassem consagrando aquele palco. Porque a gente, nos outros anos, a gente fazia. Sempre tinha missa, só que era missa do serviço. Isso. Né, ali mais cedo e tal. E aí tinha a missa no Palco Alive, no primeiro e no último dia. No último dia, só. E aí Deus nos pediu esse passo. Foi muito importante. E eu acredito que todos os frutos também vêm disso. Porque a gente imagina... a gente não imagina o que isso representa muitas vezes. É muito fácil, é só botar uma missa. Não é. Se tratando de um evento desse porte, não é assim. Não tem toda uma estrutura que se move e tudo em relação à liturgia, à programação, à grade do evento. A grade. Ter a missa, isso foi um ato de empobrecimento também da grade. E aqui eu... Acho que eu falo isso com um coração muito aberto, porque trabalhando ali nos bastidores, na questão da grade e tudo mais, né, no pré, né, do evento, isso também foi um empobrecimento para se enriquecer de algo, e se enriquecer da presença de Jesus mesmo. Porque para caber a missa na nossa grade, a gente teve que despojar de shows. Entendeu? Tipo, uma grade que comportava um número X de shows... precisou ser reduzida para um número menor de shows, para que tivesse espaço para a Santa Missa todos os dias. Como foi frutuoso. E que fruto. Como foi frutuoso. Tu entende? E a gente diz isso. Eu falo que foi um empobrecimento porque é mais desafiante para a gente. Hoje em dia a gente tem que fazer a seguinte... a gente para e pensa assim, poxa, a gente queria muito ter todas essas pessoas. Botar todo mundo no palco. Mas a gente precisou fazer um ato de despojamento de tempo para ter a missa. E por isso a gente não pode ter todo mundo que gostaria, que desejaria, que lutaria para ter. E a gente faz essa escolha sabendo do fruto que ela dá também. E né? foi muito frutuoso. Foi impressionante. João. Olha, gente, vocês estão ouvindo o João falar que trabalhando na pré da pré. Queria falar para vocês que o ano passado, o João, nosso apresentador, inaugurou como produtor oficial do Aleluia. Vocês não estão sabendo. Não estão sabendo desse detalhe. Como tem daquela série de TV, né? Eu tenho 2 empregos. Ele agora tem 2 empregos. Eu só tenho um por enquanto, que eu só estou apresentando, viu? Mas ele tem 2 empregos. Ele é produtor geral, artístico, e ainda é apresentador. Vocês imaginam como é que a cabecinha desse João fica no dia? Por isso que ele está falando com tanta propriedade do pré da grade, porque agora ele é o nosso boss. O nosso boss. É o boss. E que experiência, hein, João? Foi uma experiência. Foi a primeira vez? Foi a minha primeira experiência como diretor artístico do festival, Sim. Aqui em Fortaleza.
Eu já tinha feito isso em outras ocasiões, Sim. né? Eu tinha já feito a direção artística do festival na Jornada Mundial do Rio, em 2013. Tinha também feito a direção artística do festival em outra jornada, que foi da Polônia. Sim. Só que são experiências menores, né? Você já tinha ido em algumas missões, né? Natal, não sei o quê. Acho que você fez algumas... contribuir e tudo. Sim. Mas, assim, com muita gratidão ao Wilde, né? Que foi nosso diretor durante muitos anos, né? E hoje está em outra fase da vida missionária. Está na missão de Teresina, né? E está muito bem, muito feliz lá, né? E então, com essa nova fase da vida missionária do Wilde, a comunidade me pediu esse novo serviço, né? E aí tem aquele bastidor do bastidor, né? Porque quando a gente recebeu esse discernimento, né, Vinha? Ai, meu Deus. Eu já comecei a chorar, meu povo. Ai, não, quem vai fazer o palco comigo? Não, porque, olha, depois de mais de 20 anos, acho que tem uns 25 anos que esse João apresenta comigo. Aí você imagina dizer pra mim assim, aí vai entrar outra pessoa com você. Ai, eu já ficava me tremendo. Não. Porque a afinidade, a unidade, pelo amor de Deus. E, tipo assim, a gente brinca com isso, mas super abertos, né? Claro. E quando eu recebi esse discernimento, a primeira coisa que eu refleti foi: é necessário que outra pessoa apresente, né? Para eu me dedicar aqui em 100%. Eu já tinha sacrificado meu Abraão. Mas quis a providência divina que eu tivesse que ficar com as duas coisas. Dois empregos. Né? E aí eu posso dizer que, de coração muito sincero, tudo aconteceu muito bem. Foi. Porque também é um trabalho de muitas mãos. Isso mesmo, João. Agora, eu vou dizer algo que eu tenho dito agora sobre... A gente teve recentemente a Semana Santa, né? E eu faço também a direção artística dos espetáculos da comunidade agora. As apresentações e tudo aqui na missão. E a gente teve um concerto que foi maravilhoso, foi muito bonito. Tá aqui no YouTube também da comunidade. Você pode colocar lá Concerto de Páscoa, Shalom. Você vai se emocionar. Lindo. E depois eu recebi muitas gratificações das pessoas e tudo. E eu vou dizer para o Hallelujah a mesma coisa que eu disse disso. Tudo foi possível porque é um trabalho de muitas mãos dedicadas e de muitos joelhos no chão. Não faço tudo só. Nem conseguiria. Mesmo, jamais, assim, né? E, tipo assim, eu falo isso pra ti e pro Nicole, que eu sei que me sustentam ali no palco e eu posso, quando preciso, colocar o coração em outro lugar, sabendo que aqui tá seguro. E da mesma forma, quando eu preciso colocar o coração no palco, eu sei que os bastidores, as coisas... Tem quem sustente, tá? Coisa. E gente, são muitas mãos. Muitos corações, muitos joelhos que fazem tudo acontecer. E acho que o fruto tá na unidade, né? Eu já ia dizer, a unidade. O fruto tá na unidade, o fruto tá em... A coisa não é minha. Nem minha. Não tem a minha cara, não é o meu jeito, é nosso. É nosso. E como é bonito. Tem um irmão nosso de comunidade que tu conhece, né? Que eu vou dar um crédito ao Rodielson. O Rod. Com quem eu fui missionário no Quixadá meu Deus, 2010, quase 15 anos atrás, olha. E o Rod, ele tinha uma frase, né? Quando a gente estava lá fazendo as coisas na missão em Quixadá, ele diz assim: quando abaixo de um projeto está assinado o meu nome, o mérito e o louvor são meus. Certo. Mas quando abaixo de um projeto está o nosso nome, o mérito e o louvor são de Deus. É mesmo. Tu tá entendendo? Entendi. Demais. São de Deus. Então, quando a gente fala de todo esse empenho de trabalho, seja no Aleluia, seja em outras coisas, o mérito e o louvor são de Deus porque são de muitas mãos. Tá entendendo? Eu não poderia dizer assim, a programação deu tudo certo porque foi... Fulano. Ou a cabeça do fulano que bolou. A cabeça do fulano. Não. Deu tudo certo em tal coisa porque... Acho que esse sentimento... Não é nenhum sentimento. Esse valor que nós temos como comunidade, isso a gente aprende como comunidade, de realizar as coisas em comunhão, em colegialidade, né? Nos dá uma experiência muito bonita, né?
E a gente segue aí. Esse ano estamos nós lá da mesma forma. De novo. Eu tô lá com os meus 2 empregos. Continua com 2 empregos. E vocês rezando por nós e ajudando. Com e vindo certeza. servir com a gente também, viu? Se quiser. Porque vir esse ano de 2025... Então promete. Muita coisa. A gente já lançou... Olha, a gente tá falando de 2024, já querendo entrar em 2025, mas a gente não pode ir para 2025 sem falar do que não foi Padre Marcelo Rossi. Pelo amor de Deus, Marcelo Rossi. Quando chegou no domingo, gente, não tinha gente... A gente sempre sabe que o domingo é muito bom no Aleluia. O domingo é ótimo, tem a Santa Missa e tal. Mas esse ano bateu recorde de público. E quando aquele... Gente, você não se emocionou? Quando ele entrou naquele palco, ele começou a falar, aquele jeito dele... Nossa, mãe, aquele público cantando aquelas músicas. Eu me emocionei, João. Acho que foi, para mim, fechou assim. Eu voltei para casa tão feliz, tão feliz. Foram os 5 dias mais alegres e mais maravilhosos da minha vida. Aí eu vou contar um aperreio. Vai, pra conta. Quem tá em casa, conta. Se aperrear comigo e rir. Peraí que eu derrubei meu telefone, gente. Ixi, aqui é ao vivo. Ao vivo, ó. E aí... Uma coisa engraçada que aconteceu, né? A gente diz engraçado agora. Mas, dentro da nossa programação, gente, tudo ali é muito bem organizado. O Aleluia é como um grande programa de auditório. Entendeu? Se você quer entender como funciona, é como um grande programa de auditório. Lá a gente tem a equipe de filmagem, a gente tem a equipe de produção, a gente tem tudo. Quem cuida do tempo, quem cuida de tudo. A agenda dos artistas, a hora que ele tem que chegar, a hora que ele sobe no palco, tem tudo. E aí, porque a gente também tem horários, compromissos com os fornecedores, a gente tem horário, uma deadline, porque a gente precisa terminar o evento a cada dia. Tal hora, entregar. Até tal hora. Então a gente não tá ali, mesmo. tipo assim, deixa rolar. A gente tem que... Até de manhã. Né, deixa rolar. Não, a gente tem compromissos bem concretos, né? E tipo, por isso que às vezes o público fica lá pro artista, mais 1, mais 2, mais 3. E a gente tem que dizer, não dá. Aí, infelizmente, porque tem compromissos. E aí tem compromissos com o aeroporto, porque tipo assim, vamos dar aqui um exemplo, que é esse o caso do domingo. Ai, não. Eu tô fazendo um show antes da Eva. Certo. Aí a Eva, depois do show dela, ela tem... Ali na agenda dela, depois ela vai para a hospedagem, ela vai ter o tempo de jantar, vai tomar um banho, não sei o quê. E ela vai para o aeroporto, porque ela tem já o voo porque marcado, ela vai ter outro show, porque ela tem seus outros compromissos. Tem outros compromissos. Então, tu imagina, se eu, João Carlos, tô ali, quero esticar o meu show, esticar meu show, a Eva vai perder o voo dela. Né? Aí prejudica o outro artista que vai vir depois. E não dá, né? Então, assim, são exemplos de coisas que a gente precisa ir ali administrando e é uma grande... E qual foi o perrengue? Você ia contar o perrengue? Não, aí o Padre Marcelo foi muito legal. Por quê? Porque ele veio, né? E dentro do nosso cronograma estava ali já estabelecido que ele iria presidir a missa. E depois ele ia ter aquele showzinho dele que ele faz. Não! Mas teve! Pra mim já tava no script aquilo. Tava previsto o show. Meu Deus! Né, tava previsto a missa, né? E tal, beleza. Já com o tempo... Já esticado, né? Porque a gente sabe como seria e estaria tudo ali, tudo beleza. Só que ele foi tendo uma experiência tão legal e foi tão de Deus. Assim, né? Ele foi ficando tão feliz de estar ali. E chamou Moisés. E chamou Moisés, não sei o quê. Aí o tempo começou a estourar. Aí no meio da coisa ali, ainda teve a inspiração de ele levar o Santíssimo até a Praça da Misericórdia. E aí eu pensando, aí era a cabeça do opressor e a cabeça do diretor assim. Sim. Aí eu pensando, pronto, ele vai, e aí vai coisa. Aí quando ele voltou no Espaço da Misericórdia, ele ainda quis cantar mais algumas músicas. E tipo assim, tava sendo uma experiência maravilhosa. Lindo. E pra gente, por isso que eu tô dizendo, pra mim tava assim, tá perfeito. Só que tava eu lá atrás, desesperado, fazendo 1000 matemáticas, porque depois tinha o tempo da fraternidade, que tinha... horário para chegar, horário para chegar no aeroporto, tinha Davidson, tinha fraternidade, horário da fraternidade, pegar o voo para voltar para São Paulo, porque olha, uma coisa, eu agradeço demais aqui os irmãos da fraternidade, né, o moderador deles, o responsável por eles, porque eles estavam em meio a um capítulo da comunidade. A gente sabe como isso é então sério, eles abriram uma exceção para que os freios pudessem ir para o evento e depois eles voltavam
porque eles estavam dentro de uma programação muito específica O capítulo é uma reunião deles interna, né, João? Então a gente estava com muito respeito também a isso e tudo. E aí aquela coisa toda. E aí todo o malabarismo para poder encaixar. Mas deu tudo certo. Deu. Graças a Deus. E foi uma maravilha. Se eu não tivesse contando isso hoje, você nunca saberia. Nunca, porque eu tava achando que tava tudo beleza. Pra mim, aquela parte ungida do Padre Marcelo Rossi, com aquelas músicas, e ele foi levando o Santíssimo. Pra mim, tava perfeito. Tudo dentro do maravilhoso. Script, né? Mas aquela coisa, tava dentro do script do Espírito Santo. Do Espírito Santo, só que ela esqueceu de falar. Quando vem do Espírito, tudo se encaixa, viu? Porque não dá também para depois. Senão depois vai ter gente aí em outros lugares dizendo, não, foi o Espírito que me pediu. E eu vou, não. Quando é do Espírito, tudo se encaixa, dá tudo certo. Mas foi... E aí é muito legal ver que uma coisinha que se move sobre o palco, move toda uma estrutura atrás, né? E tivemos outras coisas, assim, divertidas, né? Divertidas assim, né? Hoje a gente dá risada, né? Mas o trânsito totalmente fechado. O trânsito e os batedores. Você soube a história dos batedores? Que teve que só conseguiu chegar no evento por causa que foi escoltado por batedores da polícia. Teve irmãos que saíram... Eles disseram assim, que saíram, estavam nos carros, sabe o que é carro batedor, né? Vai na frente do carro do artista. Quando eles viram que não conseguiam, gente, eles saíram dos carros, pegaram motos e foram pedindo de carro... Sai, afasta aí para passar, afasta aí para passar. Eles foram na fila do engarrafamento, pedindo para abrir espaço para passar os carros. Vocês imaginem o que é isso? E eram irmãos da gente, irmãos de comunidade. Estavam fazendo esse trabalho. Que legal, viu? Mas pra gente, a gente não pode terminar aqui sem falar um pouquinho de 2025. Ai, vem novidade, 25, né? Vem muita Só coisa legal. Só uma coisa de 2024 que eu quero falar, que foi a inauguração da gente. A gente inaugurou um segundo palco. Sim. Que foi tivemos ao vivo, do palco pela principal. Primeira vez, né? E esse ano continua nessa proposta, nessa perspectiva de que a transmissão, para quem está em casa, você acompanha em tempo real o sentimento real, pulsante da arena. Né? Exatamente. Antes a gente tinha uma equipe específica que fazia quando entrava o palco, fazia os bastidores e tudo. Só que ano passado a gente trouxe essa experiência diretamente do palco principal. E todo mundo sentia o evento pulsante, vivo ali, em tempo real, tudo que acontecia, as alegrias e aperreios. Eita, foi tudo foi que você tudo. viu. Mas diz, tu tem uma 2025, novidade. Sim. A gente vem com... A gente já anunciou essa novidade tão legal, né? Nosso queridíssimo Guilherme de Sá volta aos palcos do Aleluia, né? Vai ser muito legal. Ele vai estar na quarta-feira junto com a gente, no primeiro dia do festival. Vai ser maravilhoso tê-lo de novo, né, no festival. Temos novamente conosco Rosa de Saron esse ano. Vai ser maravilhoso. Legal. Frei Gilson tá de volta. Padre Fábio de Mello tá de volta. Padre Marcelo Rossi tá de volta. E muitos outros artistas que a gente tá ali. Estar. Os nossos, né? Yuri Costa, o missionário Shalom. Exatamente. Morelzinho. Olha aí, spoilers. Será? Olha... Será? Morelzinho vai estar com a gente também. Vai ser muito legal. A minha filha é fã do Morelzinho. Vai ser muito legal, um festival assim, para marcar também o nosso coração, como todos os anos marca. Com certeza. E aí a gente pede já muita oração por tudo isso, por todos os projetos. E divulgação, né, João? E divulgação. A gente quer fazer um Aleluia em 2025 ainda mais midiático. Isso. E aí você vai ser nosso colaborador. Você vai ser nosso collab parceiro. vai ser com você. Exato. Né? A collab do festival, você vai fazer nossa collab, tá bom? Você vai fazer essa collab, né? Vai fazer essa collab conosco, vai compartilhar. A gente quer fazer um Halloween ainda maior, midiaticamente falando. Né? Tudo que acontece aqui, a gente quer que o mundo conheça, porque isso vai fazer com que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido e amado. E a gente vai assinar isso lá embaixo, ó, esse projeto tem a assinatura de todos nós, incluindo a sua também. Porque quando todo mundo assina, o mérito e o louvor são de Deus. São de Deus. Fica aí guardado para você, tá bom? Quero ver sua colaboração, sua participação conosco. Já começa a divulgar. Monta a caravana, né, João? Monta a caravana. Monta a caravana para vir. Olha, eu tenho recebido, assim, pelas redes sociais, o pessoal falando que vem aqui da Redondeza, está se organizando as férias. Vem para cá, vem viver essa experiência ao vivo conosco. Eu garanto que você vai ficar igual a gente, ó. Totalmente tocado pela graça de Deus. Vai ser maravilhoso. Estaremos lá. Nós estaremos lá. Estaremos lá, Evinha. E você vai estar junto com a gente. Isso. Vocês estarão junto conosco.
e vai ser uma experiência inesquecível. De onde quer que você esteja acompanhando, seja pelo YouTube do festival, nosso canal oficial, ou seja lá presencialmente. É legal que a gente vê o povo na rede, no Instagram do festival, dizendo assim, cada vez que a gente anuncia uma coisa assim, poxa, realmente eu vou ter que estar lá todo dia. Eu vou ter que ir, não tem jeito, eu tenho que ir então, todo dia. Seja estando conosco todos os dias lá, seja acompanhando todos os dias, de onde você estiver, você faz o Hallelujah acontecer. Show, eu quero esperar você, eu quero você compartilhando no Instagram, vai seguindo, vendo que a gente já está lançando, já estamos lançando os artistas, compartilha, junta a sua caravana. É sério, eu quero ver você aqui, quero ver você participando conosco. Pois, fica o nosso abraço e a gente ainda tem mais episódio por aí, viu? Curte. Deus abençoe. Deus abençoe, shalom. Shalom. E assim concluímos mais um episódio do podcast do Festival Hallelujah. Concluímos com as imagens do festival, imagens de drone, de artistas, de espaços do festival. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.